É hoje, 30 de janeiro, o dia do nosso evento de finanças, economia e mercados mais importante do ano, o Mapa da Mina. Vai acontecer às 8 horas da noite, ele é gratuito e se você já está inscrito, 1 hora antes do evento vai chegar no e-mail que você se inscreveu e no grupo de WhatsApp que você está fazendo parte também, o link para você poder participar. Também é importante você saber que é um evento que não tem replay, então de noite, coloca ali na agenda porque vai valer a pena tudo que você vai aprender de uma maneira muito simples e fácil. À noite a gente se vê. Muito bem, pessoal, quinta-feira, 30 de janeiro, estamos começando o Desperta SL de hoje. Muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito obrigado para quem já está por aí. São 7 horas e 2 minutos, estamos ao vivo horário de Brasília. Vocês sabem, este programa está ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília, de segunda a sexta-feira, porque sábado e domingo, claro, a gente dá uma pausa, dá uma descansada, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigado para quem já está aí pelo nosso chat. Se você está chegando em qualquer rede social que você esteja acompanhando este programa, estamos ao vivo em várias redes sociais, mas sobretudo lá nos nossos canais do YouTube. Por favor, você pode deixar o seu like, ativar o sininho, inscrever-se nos canais do YouTube. Estamos ao vivo no canal do Leandro Demore e do Eduardo Moreira e principalmente no canal do ICL Notícias. Coloca lá no YouTube, ICL Notícias, você vai encontrar nosso canal. Por gentileza, assine o nosso canal, ative o sininho e principalmente compartilhe este programa agora logo pela manhã. Muito obrigado também para quem nos acompanha fora do Brasil, está em fuso horário diferente, temos uma audiência aí grande e crescente de pessoas que acompanham a política brasileira fora do Brasil. Muitas pessoas nos acompanham também na reprise. Este programa, claro, fica gravado lá no YouTube, então muito obrigado para quem está nos acompanhando aí em outros horários, eventualmente até em outros dias também, né? Muita gente que fala comigo me diz que acompanha o Desperta como o único programa noticioso do dia. Para ficar ligado aí, é 1 horinha, entende mais ou menos o que está acontecendo no Brasil e no mundo, as principais notícias do dia. A gente também ajuda um pouco a explicar o que acontece por aqui, dando um pouco do contexto das coisas, analisando também como a imprensa muitas vezes divulga essas notícias e fazendo aquele contexto básico pelas manhãs para que todo mundo já comece o dia, pelo menos não alienado, né? Para você entender de fato para onde está caminhando aí a nossa vida. Obrigado também para quem nos acompanha pela televisão. Estamos ao vivo na TV Quirimurê, lá na Bahia, na TVT em São Paulo e também na Pop TV em Porto Alegre, TV aberta. Você pode aí ligar a sua televisão, pegar o seu controle e procurar aí os canais que transmitem também o Desperta SL todas as manhãs, os nossos parceiros na televisão. Para quem quiser nos ouvir pelo rádio em São Paulo, estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio, na Rádio Cantareira, na Rádio Heliópolis e também na Rádio Brasil Atual. Se você estiver aí pelo trânsito, muito bom dia, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Você pode mandar a sua mensagem também lá no YouTube ou nas outras redes sociais, no nosso chat, diga de onde você está assistindo este programa, interaja aí com as pessoas também que estão no chat, as conversas sempre são muito boas, né? Aquela coisa, né? Civilidade, tomem cuidado com as coisas que vão falar, não sejam grosseiros e mal educados, né? Fora isso, tá tudo liberado. Às vezes o embate também acontece ali, tá tudo certo, as pessoas têm o direito a ter as suas opiniões, mas vamos com calma, né? Vamos respeitar as pessoas, ainda mais pela manhã, para não transformar a vida da pessoa em um pequeno inferno logo pela manhã, né? Tá bom? Avise aí as pessoas que você conhece, mande o nosso link nos seus grupos de conversa, nas suas redes sociais e diga que estamos ao vivo todos os dias aqui. Aliás, a programação do ICL vai das 7 horas da manhã até para depois do meio-dia. Vocês sabem, nós voltamos depois às 6 horas da tarde e muito em breve, já daqui a algumas semanas, a gente vai estrear aí uma programação nova. Vamos reformular algumas coisas nos programas. A gente vai ter programas novos também na nossa grade, rumando aí para ter, quem sabe, até o ano que vem, uma grade que rode 24 horas por dia nos nossos canais. Imagina o ICL rodando 24 horas por dia. Para quem não sabe, estamos nos meus últimos dias aqui no Desperta, né? Estou com o coração apertado, Jimmy. Estou, de fato, assim. Tenho um apego, né, ao programa, porque a gente vai fazer uma mudança radical aí na nossa grade. Eu vou deixar de apresentar o Desperta às 7 horas da manhã, mas estarei no ICL Notícias
todos os dias às 8 horas da manhã. Então não nos veremos mais aqui tão cedo, mas logo depois do Desperta começa o ICL Notícias primeira edição, que vai das 8 até as 10h30 da manhã, e aí eu vou estar lá no N1, né, todos os dias, logo no comecinho, às 8 horas já estarei por lá, de segunda a sexta-feira. Então muito desse papo que a gente tem aqui, a gente vai desenvolver mais também no estúdio com os nossos colegas. O Desperta vai ficar a cargo do nosso querido amigo jornalista Panunzio, né? Panunzio vai começar a apresentar o Desperta, a gente está reorganizando as coisas, remontando cenários, vamos organizar esse cenário aqui também, vamos montar um outro cenário para o Desperta. Então a gente vai fazer uma mudança grande para esse ano, preparando para 2 grandes eventos que teremos, jornalísticos importantes. Um evento, talvez esse ano, não sabemos ainda, talvez pelo menos o começo deste grande evento, que será a cobertura do julgamento no Supremo Tribunal Federal da tentativa de golpe de Estado, né? Teremos esse julgamento que será transmitido, inclusive, pela TV Justiça. Então a gente vai ter imagens, vai fazer uma cobertura intensa em relação a isso. Esperamos aí muitos réus para a gente entender exatamente qual é a responsabilidade de cada uma dessas pessoas na tentativa do golpe de Estado, que culminou lá com o já famoso 8 de janeiro, mas é claro que aquilo não foi um evento único, temos vários eventos precedentes aí. Um inquérito da Polícia Federal já entregue, né? Pelo menos uma primeira versão desse inquérito, as investigações continuam, a documentação está na mão da Procuradoria-Geral da República, a gente está esperando aí para ver o que exatamente o Dr. Paulo Gonet, que é o procurador, fará com essas informações levantadas pela Polícia Federal. Na prática, quem é que vai ser denunciado e quem não vai ser denunciado. E quem for denunciado, por quais crimes serão denunciados. A partir desse momento, isso vai para as mãos do Supremo e aí a Justiça vai definir se aceita essas denúncias e quem de fato vira réu nesse processo. Esse julgamento será, claro, coberto de modo intenso aqui pelo ICL, então fiquem de olho porque a gente está preparando uma cobertura muito, muito intensa em relação a isso. E, claro, no ano que vem teremos eleições. A eleição já começou. Atenção, a eleição de 26 já começou. Agora, no sábado, nós teremos a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a eleição da Câmara. Já está praticamente eleito, né, Hugo Motta, um deputado que, digamos assim, se você rodar uma pesquisa de opinião pública para saber se as pessoas conhecem, talvez dê 95% de pessoas que nunca ouviram falar nesse deputado. Então a gente vai trazer hoje aqui, que agora já está sendo publicado pela imprensa, o que já sabemos de bastidores, exatamente para que lado vai caminhar. Né? Para onde vai? Para onde está olhando o Hugo Motta e principalmente quem são as mãos que estão por trás do Hugo Motta. Muita gente com quem eu falo tem me dito, olha, preparem-se porque vai ser pior que o Lira. Né? Preparem-se porque vai ser pior que o Lira. Conseguimos imaginar algo parecido que possa ser pior que o Lira? Eventualmente podemos conseguir. Né? As informações que a gente já tinha de bastidores agora começam a ser publicadas pela imprensa e temos aí a sombra de Eduardo Cunha por trás de Hugo Motta. Né? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Hugo Motta que está sendo apoiado aí pelo bolsonarismo e pelo petismo, os dois, né? Tá todo mundo apoiando o Hugo Motta. Tem 2 candidaturas que podem ser consideradas candidaturas de protesto, a candidatura do pastor Henrique Vieira e candidatura do Marcel Van Hatten, são 2 candidaturas que se colocam ali para fazer um posicionamento político, para fazer um discurso político e para mostrar eventualmente qual seria um outro caminho para a presidência da casa caso fossem eleitos, mas a chance desses 2 serem eleitos, um dos 2 serem eleitos presidente da Câmara dos Deputados, é hoje 0,0000 alguma coisa, né, de chance. O Hugo Motta já está eleito, aliás, teve um jantar essa semana em São Paulo do Hugo Motta com várias figuras importantes aí, as figuras que realmente sentam na mesa do poder no Brasil, né, da esquerda à direita, né, de deputados e pessoas que estão ligadas ao governo Lula, até o Tarcísio, Kassab, Valdemar da Costa Neto, sim, estavam todos jantando juntos, né? Estavam todos lá jantando juntos. Então a gente vai explorar isso daqui a pouquinho aqui no programa, tá bom? Antes de mais nada, vamos lembrar as pessoas, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o DeepSeek também, a inteligência artificial produzida pela China, e mostrando também como tem uma diferença de cobertura quando as coisas vêm de um lugar ou vêm do outro, né? Agora já começam a criar uma espécie de paranoia, né? Olha, mas os seus dados vão ser coletados pela China e não sei o quê, como se
as empresas ditas de tecnologia dos Estados Unidos não fizessem o mesmo, aliás, o fazem, muitas vezes de modo oculto e ilegal. Já temos informações há muitos anos sobre isso. O último grande vazamento que tivemos foi de uma pessoa que trabalhava dentro do Facebook, saiu de lá com uma série de documentos mostrando como a coisa é feita, mostrando como é a fábrica de salsichas. Não é nada bonito nem saudável, né? E os dados são, se você usa qualquer rede social, os seus dados são enviados também para vários servidores privados do mundo todo, dessas empresas de tecnologia. E nos Estados Unidos sabemos, pelo caso Edward Snowden, que essas empresas, aliás, colaboraram e muito possivelmente seguem colaborando com a estrutura de espionagem dos Estados Unidos. Na época, a NSA, né, a estrutura de espionagem dos Estados Unidos de fato, sem que as pessoas soubessem que seus dados estavam sendo compartilhados por ali. Não só empresas ditas de tecnologia, aliás, empresas de telefonia também. O Edward Snowden provou na época que os Estados Unidos estavam literalmente ouvindo conversa de cidadãos americanos de modo ilegal, né? E não só de cidadãos lá nos Estados Unidos, mas do mundo todo, porque eventualmente se a pessoa estava falando com alguém de fora dos Estados Unidos, também estava sendo grampeada de modo ilegal. Mas veja, isso é muito pouco tensionado na imprensa. Aparece a IA chinesa, e os seus dados são mandados e tal. Sim, são, gente, são. É por isso que a gente fala tanto em regulação dessas redes sociais, né? Então não dá para a imprensa também puxar uma coisa do lado, levantar o problema quando surge uma IA que vem de um país, aspas, comunista, né? E não levantar esses problemas quando surgem das empresas que são criadas no Vale do Silício e também não se engajar na luta por a gente ter um mínimo de regulação em relação a essas empresas. Não orna, não casa, né? Então, olha, isso e tudo mais que tem relação com esse terremoto que a IA DeepSeek causou na economia mundial nessa semana, com perda de valor de empresas, aí principalmente as de tecnologia, da ordem de $1 trilhão de valor de mercado, né? As ações caem, então se você somar o preço das ações com o número de ações disponíveis, você tem ali o quanto a empresa em tese valeria, né? É assim que se faz, né? Grosso modo. Então, teve esse tsunami, de fato, no mercado. Isso tudo vai ser explorado hoje à noite no nosso Mapa da Mina. Para quem quiser fazer inscrição, é de graça, evento ao vivo, às 8 horas da noite com o Eduardo Moreira. Todo ano, todo começo de ano, a gente faz esse evento, o Mapa da Mina, que é um evento pela ótica de leitura da economia, a gente entender o que vai acontecer com o ano. E entendendo o que acontece com o ano de 2025, a gente entende o que vai acontecer também em 26, porque esses 2 anos aqui são anos colados, né? 25 e 26, eles conversam muito porque os eventos, eles ultrapassam aí a fronteira de dezembro. Então, o que acontece esse ano tem muito a ver com o que acontece no ano que vem. Inscrições de Minatela, né? Para quem quiser. Muito bem, você pode acessar o despertacl.com.br, é de graça, ao vivo, online, exclusivo, para todo o mundo, tá bom? despertacl.com.br, garanta aí o seu assento virtual. Temos QR Code também? Está na tela o nosso QR Code? Temos QR Code também, então se você quiser apontar o seu celulite aí para a tela, tá aí ó, o nosso QR Code na tela. Você pode, como é que faz aqui na televisão, né? Aqui embaixo, ó, aprendeu, né, Leandro? Ó, aqui, ó, você pode, aqui embaixo, ó, olha que legal. Segura o QR Code. Aí, ó, você pode apontar a sua câmera para o QR Code ou pode acessar o site despertacl.com.br para garantir a sua inscrição de graça, hoje, exclusivo. Única apresentação às 8 horas da noite, horário de Brasília, para o mundo todo, em qualquer lugar que você estiver, você pode assistir essa aula magna para a gente começar o ano e entender o rumo das coisas nessa confusão aí de Donald Trump e tarifa para cá, e tarifa para lá, e pode fazer uma coisa e não pode fazer outra, o que de fato pode acontecer, o que isso impacta no Brasil, o que impacta na nossa vida de fato, né? E taxa de juro que subiu ontem de novo no Brasil, inteligência artificial, isso tudo foi estudado pelo Edu aí, e aí condensou numa mega aula que a gente vai fazer hoje à noite, às 8 horas, ao vivo, aqui no ICL, tá bom? O link para inscrição, despertacl.com.br. É só colocar o seu e-mail, apertar um botãozinho de graça, e aí você vai poder assistir essa aula hoje à noite.
Vamos lá então? Com o novo corredor de umidade, Sudeste... Opa, volta para cá. Sudeste deve ter chuva forte até o final de semana. Atenção aí, hein? Ontem a gente avisou sobre a chuva forte em São Paulo, caiu uma chuva forte em muitas zonas aí de São Paulo, né? E isso deve acontecer aí entre hoje e final de semana ainda, com uma nova formação de um corredor de umidade. O centro-sul do país deve ter muita chuva, ao menos até o próximo final de semana. De acordo com os meteorologistas, a região sudeste é a que deve ser mais afetada pelos temporais. A expectativa é que esse canal de umidade persista por pelo menos 3 dias. A zona de convergência do Atlântico Sul se caracteriza por uma extensa faixa de nuvens, que normalmente vai do norte ao sudeste. O sistema é responsável por manter o tempo instável nessas regiões, gerando acumulados consideráveis de chuva. O pessoal lá do Clima Tempo, ouvido pelo G1, explica que com o sistema atuando nessa faixa do país, a chuva é muito persistente. Sem sombra de dúvida, o problema é o sudeste hoje, principalmente, atenção para quem mora em Minas Gerais e São Paulo, e também pegando parte do Rio de Janeiro. Em algumas regiões do sul de Minas, a chuva pode ultrapassar volumes de 300 milímetros até domingo. Aqui temos um mapa destacando Minas Gerais, São Paulo e partes do Rio de Janeiro. Então, atenção, se você está em áreas de risco, cuidado. Se você precisa sair para trabalhar, eu sempre falo aqui, fale com a sua empresa, fala, olha só, eu vi, faça um corte aqui do programa, né? Olha só, gente, deem uma olhada neste vídeo, tá muito perigoso não sair de casa, né? Ontem no Rio de Janeiro teve problema também, né? Então tá muito perigoso sair de casa, ficar na rua, colocar o carro na rua, pegar transporte público. Em São Paulo, na semana passada, a gente viu várias estações de metrô alagadas de modo muito perigoso, aliás, né, para as pessoas que estavam lá. Então, hoje não vou trabalhar no escritório, não vou sair de casa para fazer tal coisa, vou fazer home office. Então prepare-se, porque a tônica dos nossos tempos é essa, e se você tem aí alguma força entre os seus colegas aí, eventualmente faça uma reunião com a sua empresa, onde você trabalha, com a chefia, né? E explique, olha só, chefia, a gente tem que organizar agora, a partir de agora, porque vai ter momentos do ano que a gente não vai vir para o escritório. E esses momentos são momentos em que uma chuva muito forte pode ameaçar, inclusive, a nossa vida na rua, né? Então a gente tem que organizar isso, tem que criar um protocolo, eventualmente ficar de olho na previsão, pega alguns institutos de meteorologia que são mais confiáveis e com base nisso a gente vai criar um sistema, eventualmente, de fazer home office. Talvez pessoas que moram mais próximas do trabalho podem ir presencialmente, se o local de trabalho não for um local de risco também, de alagamento já conhecido, mas outras pessoas que têm um trajeto mais longo, que podem passar por áreas de risco, devem ficar em casa, tá? Sugiro que vocês façam essa conversa, né, com as empresas para ver se a coisa funciona desse modo. Vamos lá para o iclnoticias.com.br, uma notícia bonitinha para começar o dia aqui, o primeiro registro artístico de um beijo. É uma pintura rupestre encontrada no Piauí. Olha que bonitinho, olha ali, ó. Uma publicação na rede social do Instituto Chico Mendes celebrou a possibilidade do primeiro registro artístico de um beijo ter acontecido no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. A pintura rupestre encontrada é representada por duas pessoas encostando a cabeça uma na outra. E por isso os pesquisadores acreditam ser uma das primeiras representações artísticas de um beijo já encontradas na história da humanidade. Um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, para quem não sabe, fica aqui no Brasil, aliás, nos últimos anos muito mal cuidado e muito deixado em quinto plano, sob risco, aliás, né, por falta de investimento do Estado, né, porque a iniciativa privada não vai investir porque não dá lucro, vocês já sabem como funciona, né? Então precisa do dinheiro do Estado para cuidar dessas coisas. O Parque da Serra da Capivara conta com pinturas rupestres datadas de até 50 mil anos atrás. Há registros que vão além da caça e de rituais como atos sexuais, beijos e abraços. Segundo a nota publicada pelo ICMBio, as pinturas rupestres são feitas com pigmentos naturais, como óxidos de ferro e carvão, e elas têm surpreendente durabilidade graças ao clima seco e às características das rochas areníticas do local. Em 1991, devido ao valor histórico-cultural, o conjunto de registros rupestres foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. O Parque Nacional da Serra da Capivara foi criado em 1979 e tem uma área de aproximadamente 130 mil hectares. Então encontraram lá, olha que imagem bonitinha, né? Para você botar aí na sua rede social também. Um beijo, né? Bom começar o dia assim, né?
Avião com 64 pessoas e helicóptero militar com 3 soldados colidiram em Washington, nos Estados Unidos. Um avião comercial e um helicóptero militar colidiram no ar em Washington, capital dos Estados Unidos, na noite dessa quarta-feira. O acidente aconteceu por volta das 21 horas, horário local, 23 horas, horário de Brasília. Segundo as autoridades, o jato transportava 60 passageiros e 4 tripulantes. 3 soldados estavam no helicóptero. Equipes de busca trabalham com botes e helicópteros no rio Potomac, nas proximidades do aeroporto onde teria caído o avião. Até a última atualização da reportagem publicada hoje de manhã pelo G1, 19 corpos haviam sido resgatados, segundo fontes ouvidas pela CBS e pela BBC. Não havia registros, por enquanto, de sobreviventes. Os bombeiros informaram que as condições do local são extremamente difíceis devido ao frio e aos ventos intensos. A temperatura nessa madrugada estava na casa de 4 graus e havia placas de gelo no rio. A agência de notícias Associated Press informou que o helicóptero fazia um voo de treinamento no momento do acidente. Tem um vídeo da colisão que foi publicado aí em várias redes sociais, né? E foi capturado lá também pelo G1. Aqui, ó. Aqui é o avião decolando. E em um determinado momento há esse choque no ar, né? Com esse helicóptero militar, uma explosão e ambos caem no rio ou muito próximo do rio. As equipes ainda estão trabalhando por lá para tentar entender e ver se encontram sobreviventes. Por enquanto, não há sinais de sobreviventes, infelizmente. Vamos lá para as notícias dos Estados Unidos, seguindo aqui com o senhor Donald Trump, que quer ampliar a prisão de Guantánamo para receber 30 mil imigrantes. O presidente dos Estados Unidos, o Trump, anunciou nesta quarta-feira novo decreto que vai ordenar a preparação de uma instalação na prisão de Guantánamo, que fica em Cuba. É um pedaço de Cuba que os Estados Unidos roubaram, né? Vamos deixar bem claro aqui, eles foram para um outro país, roubaram um pedaço de território, instalaram uma prisão, e essa prisão foi criada justamente para fugir das leis, muitas vezes, dos Estados Unidos, e para fazer basicamente o que se quer, inclusive com relatos já documentadíssimos de torturas absurdas que acontecem em Guantánamo, inclusive aquela simulação de afogamento, né, que dizem que é uma das piores torturas que um ser humano pode, que a humanidade já criou, né? Simulação de afogamento era feita em Abu Ghraib, que era outra prisão também, e é feita em Guantánamo. Essa prisão ficou conhecida ao longo de muitas décadas por ser a prisão onde os Estados Unidos levavam para lá aqueles que os Estados Unidos consideravam terroristas, né? E aí agora a ideia do Trump é levar imigrantes, né? Eventualmente a pessoa que está fritando hambúrguer lá nos Estados Unidos, colhendo lá morango, servindo café numa cafeteria, trabalhando no caixa do supermercado, trabalhando num posto de gasolina, trabalhando em obras dos Estados Unidos, na construção civil, mulheres, adolescentes, eventualmente não sei se não vai levar crianças também. Ou o que vai fazer? Vai levar os pais e deixar a criança sozinha nos Estados Unidos? Qual será o destino dessas pessoas? Então a ideia do Trump agora é levar as pessoas para Guantánamo, como se terroristas fossem, né? Eu falei ontem, aliás, no ICL Notícias segunda edição, às 6 horas da tarde, que a ideia que está correndo por aí, inclusive em parte da imprensa, que diz que os criminosos estão sendo deportados. Olha, tem um filtro nos Estados Unidos para você deportar criminosos, sabia? Já existe, já foi criado. Chama-se sistema de justiça, né? Com todos os seus problemas, com todas as críticas. Mas se você quer pegar um filtro para deportar criminosos, bastava a administração dos Estados Unidos, do Trump, pegar pessoas que estão presas, com o trânsito em julgado, já condenadas por crime, que sejam imigrantes, que estavam indocumentados na época, e deportar apenas esses. Não está fazendo isso por quê? Porque aí a coisa muda de figura, né? A legislação internacional é mais dura, você tem que ter acordos com cada um dos países, isso vai passar pela avaliação dos tribunais de cada um dos países, para entender se o mesmo crime que foi cometido nos Estados Unidos é previsto na legislação local de cada país, como será esse transporte, se a pessoa vai cumprir pena no Brasil, por exemplo, ou na Colômbia, ou em qualquer outro lugar, ou na Itália, ou na França, ou não. Então aí complica, né? É mais fácil você ir numa cafeteria, pegar uma pessoa, jogar ela num camburão, jogar ela no avião e mandar para Guantánamo.
Então vejam, esse assunto é importante? Sim, é importante. Agora, atenção, é bom a gente ficar de olho. Enquanto a gente está ocupado falando nisso, que é importante, é um assunto de direitos humanos, é um assunto relevante, tem a ver com a vida das pessoas, sim, a gente não pode deixar de falar nisso. Só que o Trump está usando esse terror para que a gente deixe de falar de outras coisas enquanto passa o trator, principalmente na parte econômica, né? Então a gente tem que cuidar para não se ocupar muito só dessa coisa. Senão a gente vai passar anos falando só nisso, enquanto isso ele vai passando o trator em outras coisas. A gente vai tentar fazer um balanço aqui. Agora, essa notícia de fato é realmente chocante, né? Governo Trump revoga status de proteção para venezuelanos. A secretária que cuida disso lá no governo Trump chamou de sacos de lixo essas pessoas, tá? Kristi Noem, secretária de Segurança Interna, durante uma operação contra imigrantes em Nova York, disse que está limpando a cidade dos sacos de lixo. Chamou as pessoas literalmente de sacos de lixo. O governo revogou nessa quarta-feira uma extensão do status de proteção temporária para venezuelanos, que foi determinada pelo Joe Biden pouco antes de deixar o cargo. A medida permitia que mais de 600 mil pessoas que vivem e trabalham nos Estados Unidos tenham esse status de proteção. O povo desse país quer esses sacos de lixo fora, disse a secretária. Eles querem que suas comunidades estejam seguras. De novo, fazendo o discurso de que estão deportando apenas criminosos, o que é falso, mentiroso, não corresponde aos fatos. É uma criação, uma invenção, uma mentira que está sendo colocada diante da opinião pública. Eu vou repetir, se quisessem deportar apenas criminosos, bastaria ir para o sistema de justiça dos Estados Unidos, pegar a lista das pessoas que estão presas com trânsito e julgado por terem cometido crime em solo dos Estados Unidos, segundo a lei deles, né? Pegar essas pessoas que não têm mais direito à apelação, que já estão condenadas e que estavam indocumentadas na época, e deportar apenas essas pessoas. Simples. Simples. É isso que está sendo feito? Não é isso que está sendo feito. Então é falso que estão deportando criminosos. Haverá criminosos entre os deportados? Eventualmente, obviamente que sim. Porque, de fato, estão passando o rodo, né? Está pegando todo mundo. As pessoas não estão indo trabalhar. As crianças não estão indo para a escola de medo de serem deportadas. Essa secretária, aliás, autorizou que a imigração, o controle de imigração, entre em escolas. Eu posso imaginar que deva ter crianças de 12 anos, muitos criminosos nas escolas. Muitos. Cheio de criminosos em escola. Né? Igreja. Pode entrar em igreja. Fosse algumas igrejas no Brasil, até eu diria que tem bastante criminoso em algumas delas, né? Alguns aí pastores, né? Ditos pastores. Auto-intitulados bispos. Mas não é o caso. Essa proteção que o Biden fez também é uma proteção política, que era para fustigar lá o Maduro e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, não se nega que há muitos dissidentes políticos venezuelanos morando nos Estados Unidos e que, se voltarem para a Venezuela, podem ter problemas. Podem ter problemas diante da situação da Venezuela neste momento. São pessoas que eventualmente estão em vários países, inclusive nos Estados Unidos, em processo de pedir um asilo político, um asilo humanitário, por exemplo. Então estão com a burocracia andando, só que nesse momento estão num limbo porque são indocumentados ainda, né? O Biden tinha colocado uma espécie de proteção especial para essas pessoas. De novo, é política, tá, gente? Porque poderia colocar essa proteção especial em relação a cidadãos de vários países do mundo, mas eventualmente vários deles são super aliados dos Estados Unidos. Então eu não imagino que haja proteção para dissidentes, por exemplo, do regime da Arábia Saudita, né? Ou dos Emirados Árabes, onde a coisa não é nem um pouco bonita também. Porque esses aí são brother. Então não, faz de conta que não aconteceu nada. Sempre lembrando que o Mohammed bin Al Salman, da Arábia Saudita, ordenou diretamente, o cara que manda lá na dinastia, diretamente que se esquartejasse um jornalista dentro de uma embaixada. Isso, aliás, está comprovadíssimo, foi comprovado, inclusive, falado pelo próprio Biden, e não aconteceu absolutamente nada com o cidadão. Foi perdoado, tá? Então tem os ditadores, que são os brother, e tem os outros.
Tá? É político sim, mas não se nega que várias dessas pessoas podem ter problemas de fato na Venezuela se forem deportadas. Então, mais um caso, né? Essa proteção se estenderia até 2026. Vamos lá para o DeepSeek. DeepSeek, que é essa inteligência artificial divulgada pela China aí nos últimos dias, envia dados à China, retém informações por tempo indeterminado e rastreia até ritmo de digitação. Data de nascimento, nome, endereço, e-mail ou telefone, senha de login, modelo do dispositivo usado, sistema operacional, endereço de IP, histórico de conversas, textos, arquivos, imagens e até o ritmo de digitação no teclado. Essas são as informações que o aplicativo DeepSeek coleta quem usa o serviço de inteligência artificial disponível gratuitamente desde a semana passada e acessível no Brasil em português. Os dados, que incluem tudo aquilo que as pessoas conversam com a ferramenta, são armazenados em servidores na China, país de origem do sistema que abalou a indústria de IA nos últimos dias. A explicação sobre a maneira com a qual lida com os dados está na política de privacidade do DeepSeek, disponível apenas em inglês ou em chinês. Assim como outros modelos de inteligência artificial regenerativa, como o ChatGPT, a DeepSeek pode responder perguntas, realizar buscas, aquela coisa toda, né? A avaliação de especialistas consultados pelo Globo, essa matéria é uma matéria do jornal O Globo, é de que a empresa aplica práticas de privacidade que são comuns na indústria de IA, como usar dados para aperfeiçoar os modelos, mas também é mais abrangente na coleta de informações e, por outro lado, menos clara sobre garantias de privacidade. A IA chinesa também não cumpre as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, como oferecer ao usuário o direito de oposição ao uso das suas informações. A empresa informa que pode fornecer as informações coletadas para terceiros, incluindo parceiros comerciais como agências de publicidade e autoridades públicas. No segundo caso, o envio acontece caso a DeepSeek entenda que a transferência é necessária para cumprir a lei, proteger direitos e prevenir atividades ilegais. Todas as informações compartilhadas pelos usuários são enviadas aos servidores da DeepSeek na China. A empresa afirma que, ao transferi-las para o exterior, respeita requisitos de lei de proteção de dados aplicáveis, sem especificar quais são essas legislações que são respeitadas, né? O código de regras não está disponível em português, então se você quiser ler tem que ser em mandarim ou em inglês, né? Os pesquisadores ouvidos dizem que isso é um desrespeito claro às leis no Brasil, inclusive a LGPD, nós temos uma lei de proteção de dados aqui no país. Agora, isso tudo, em larga medida, também é feito pelas demais empresas. Isso tudo, em larga medida, aliás, também é feito por muitas empresas de tecnologia sem sequer que a gente saiba. A ex-funcionária do Facebook, que mostrou vários documentos internos, falou que a quantidade de dados recolhidos pelo Facebook é num nível assim colossal, que eles tinham até dificuldade de conseguir organizar o algoritmo hoje em dia. De tantos dados. São milhares de dados coletados sobre as pessoas. Milhares. A diferença é que muitas dessas empresas têm representação no Brasil. Eu não sei se o ChatGPT tem representação no Brasil também. Até acho que não, né? Da OpenAI. Então é isso. Nós temos um problema de regulação dessas empresas. Já sabido, já falado, já explicado. O Brasil agora está discutindo um marco regulatório para a inteligência artificial, que eventualmente pode abordar essas questões e pode eventualmente forçar as empresas a terem representação no Brasil para entender se cumprem a legislação local. Por enquanto a DeepSeek não tem, eu acho que ChatGPT não tem também. Tá? Agora, muito pouco problematizada essa questão em relação às outras empresas, porque parecem mais bonitinhas, mais fofinhas, né? Mas essa aqui da ditadura comunista, ela monitora os seus dados. Eu vou repetir, as outras também. Não coloque nada nessas buscas e nessas ChatGPT e não sei o quê, que seja conteúdo sensível. Não faça o upload ali do balanço da sua empresa, de dados privados seus, do seu imposto de renda, né? Das coisas que você precisa. Não vai colocar senha nenhuma, de nenhuma ordem aí, pelo amor de Deus. Você não tá ali conversando com você mesmo. Tá? Todas essas sugam os seus dados. Todas. Então, atenção, não é só essa. São todas. Tem uma diferença importante aqui, eu não sei se a matéria fala. Poderia falar, né?
Não fala, tá? Então a diferença importante do DeepSeek para outras, o DeepSeek pelo menos consente a possibilidade que você possa baixar ele e rodar no seu computador. E aí, em tese, os dados não são enviados para os servidores do DeepSeek, porque é código aberto. Então eu posso imaginar que já tenha várias pessoas que entendem de código olhando o código ali, e em sendo código aberto, assim chamado open source, né, você tem capacidade de olhar todo o código para entender se tem algumas linhas de comando que mesmo você rodando localmente na sua máquina, no seu servidor, envia informações para os servidores do DeepSeek na China. Então há condição de olhar ali, é aberto. O ChatGPT não é. Então, na real, a gente sabe menos sobre o ChatGPT do que o DeepSeek, pela natureza de como essas arquiteturas foram construídas e liberadas para o público. O ChatGPT, em termos de código, é mais obscuro. É caixa preta. De fato, não se sabe. A gente só pode confiar. Copom eleva a taxa Selic para 13,25% ao ano e reafirma ciclo de aperto monetário, mais juro para o brasileiro, agora sob o comando do Gabriel Galípolo, seguindo a mesma política do Roberto Campos Neto. Aliás, hoje no Mapa da Mina, às 8 horas da noite, o Edu Moreira vai também abordar essa questão dos juros, que é uma questão importante. Então, eu vou deixar para que vocês assistam ao programa. Agora, todas as críticas que fizemos ao Roberto Campos Neto persistem aqui. Eu não entendo nada de economia, mas eu não posso imaginar que o Brasil seja o pior lugar do mundo em termos de risco fiscal e não sei o quê, porque esse aqui é o juro nominal mais alto do mundo. Hoje, se não é o mais alto, deve ser o segundo, né? Então, eu não posso imaginar que dentro de 120, 130, 140 países, o Brasil seja o pior, para ter o pior juro, né? Não faz muito sentido na minha cabeça, de pessoa que não entende nada. Porque você pode imaginar assim, o país está numa crise de confiança e o país precisa se financiar. E para se financiar, o país faz o quê? Emite título da dívida, né? Ele dá um papelzinho para você, não é mais papelzinho, né? Ele dá um papelzinho para você e fala, olha só, Jimmy, me empresta R$100 aí, que daqui X tempo eu vou pagar para você, nesse juro de agora, eu vou pagar 111, 112, 113. E no Brasil, aliás, é livre de imposto de renda. Pode ser? Pode ser, beleza. Mas aí você fala assim, mas eu não confio no Brasil. O Brasil não sei se não vai me dar o calote, talvez não me pague, não confio. Aí o que o Brasil fala? Ele aumenta mais juro, fala, não, então eu te pago mais juro para você entrar, já que você acha que é um negócio arriscado, eu te pago mais juro então para você, tá? Um pouco essa é a lógica que está por trás disso, e aí tem a lógica de segurar a inflação, de você restringir o crédito para que as pessoas gastem menos, porque a inflação está alta, etc e tal. Eu posso imaginar que se a gente pagasse 9%, talvez já seria alto o suficiente para as pessoas pegarem dinheiro e emprestarem para o governo, né? 9,25, 10, 10,25, 11, não, mas a gente subiu, né? Vai para 12,5. Agora, 13,25. Já se fala que na próxima reunião do Copom vai para 14,25. Então, por enquanto, o que temos é um presidente do Banco Central que está rigorosamente fazendo a mesma coisa que o anterior, que era muito criticado. Esse é o cenário de agora, né? Podemos argumentar que isso aqui tudo já estava contratado. O Galípolo assumiu, não tem muito o que fazer, isso aí já estava contratado e aquela coisa toda. Então não vai enfrentar, não vai se arriscar. Se fizer isso vai causar um caos, aí o mercado vem para cima, a imprensa que é toda comprada pelo mercado, literalmente, né? Você sabe, né? O site mais acessado do Brasil de Economia e Negócios, que é o Infomoney, é da XP, que é do Itaú. A revista não sei o que lá é do BTG, a Exame, não é? A Exame é do BTG. Se você for olhar, tá tudo na mão de banco e corretora, tá? Então não existe imprensa relevante de economia no Brasil que não seja controlada pela Faria Lima. Não existe. Então, banco, corretora, Faria Lima, imprensa de economia no Brasil, é tudo a mesma coisa. É tudo assessoria de imprensa. Vai todo mundo olhar para o mesmo lado. Então, claro que tem um medo extremo do novo Banco Central de pisar fora da linha e sofrer um ataque absurdo, ser mais pressionado ainda, dólar explodir, acontecer isso, aquilo outro, que a gente sabe como essas pessoas funcionam, né?
Por outro lado, muita gente fala, não, o Brasil hoje está um país de risco, não se confia na condução da política econômica e se não aumentar o juro, a gente não consegue fazer rodar a máquina porque ninguém vai botar dinheiro no Brasil. Prefere botar, por exemplo, nos Estados Unidos com juro de 4, 4,25, 4,5 do que botar no Brasil com juro de 10, 11, 12, porque tem o risco de não receber. Tá? Essa é a lógica de quem defende que tem que aumentar mesmo e tem gente que defende que tem que aumentar mais ainda. Tá? Então esse embate que a gente está por aí. Isso vai ser explorado, claro, hoje no nosso mapa da mina. Se você não fez inscrição, por favor, faça lá no UOL. Tem o que muda para as pessoas comuns, né? Como nós. Carro e casa mais caros, o Copom eleva a taxa para 13,25% ao ano. E o que é que muda, né? Em relação à nossa vida real aqui, né? Bom, a decisão foi unânime. Não teve ninguém do Comitê de Política Monetária aí que tomou uma posição diferente. O Copom citou um cenário desafiador por causa das incertezas sobre a política econômica nos Estados Unidos. Segundo o comunicado divulgado junto com a decisão de elevar a Selic, o Copom disse que existem dúvidas sobre o ritmo da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, a postura do Fed lá nos Estados Unidos. Na quarta-feira, o Fed também se reuniu nos Estados Unidos e decidiu manter a taxa básica de juro nos Estados Unidos no intervalo entre 4,25% e 4,50% ao ano, que era mais ou menos o esperado pelos analistas. E aí tem todo esse jogo dessa dança de cadeiras da economia mundial, né? Se eventualmente os Estados Unidos, por exemplo, aumentam os juros e os títulos da dívida dos Estados Unidos ficam mais atrativos, a tendência é que essa galera que tem grana circulando pelo mundo vá mais lá aplicar nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o que significa que eventualmente um pouco de dinheiro sai do Brasil. Se os Estados Unidos baixam os juros, a tendência é que os investidores avaliem que o juro é muito baixo nos Estados Unidos e eles voam para outros mercados. Então, em tese, você traz dinheiro para o Brasil com os juros da dívida, mas na verdade quem está pagando essa história toda é você. Entende? Porque o país está se endividando com um juro altíssimo. Quem vai pagar esse juro é o país, é o Brasil. A gente paga esse juro. Isso vira dívida. Então, quem está pagando esse negócio é a sociedade civil, em boa medida. A Selic é definida pelo Copom, diz aqui o UOL. Eu quero saber onde é que está os negócios Bom, a matéria não explica direito, né, na verdade, mas muda algumas coisas para você pegar a grana e principalmente para quem está querendo financiar casa, né? E carro, né? Carro muitas vezes você vai financiar, tem o juro zero ou o juro mais baixo, não sei o quê. Com o aumento da Selic, essas coisas começam a complicar cada vez mais. A montadora pode absorver e fazer juros zero, mas já fica mais complicado. E casa também, porque financiamento de casa é baseado em Selic. Se você for lá no banco, pegar dinheiro, lá na Caixa Econômica e tal, para financiar a sua casa, a base do cálculo é a Selic. Se a Selic sobe, você vai pagar mais juro anual no seu financiamento. Vai ficar mais difícil você pagar. Sua prestação vai ficar mais cara, a sua casa vai ser mais cara no final do período, né? Aquele financiamento gostoso de 35 anos, né? A pessoa não sabe nem se vai chegar até o final do financiamento. Dependendo da idade da pessoa, fecha o olhinho e vai, né? Então, tá aí. Queda dos mercados causada pela DeepSeek pode ser só o começo. O Eduardo Moreira fez um vídeo ontem explicando isso, vai falar sobre isso no Mapa da Mina de hoje, vai e faça a sua inscrição, não esqueça, eu vou insistir porque é hoje, hein, às 8 horas. Aqui, ó. QR Code na tela, vai lá para o despertacl.com.br, hoje às 8 ao vivo, de grátis, para todo o mundo. A gente vai ter o Mapa da Mina que vai falar sobre isso também. E o Nassim Taleb, que é uma lenda aí dos mercados, né? Depois virou uma espécie de... escreveu vários livros, uma espécie de filósofo, sociólogo do mercado também. Um dos mais operadores de derivativos do mundo, falou que a queda das ações nessa segunda-feira, que passou da Nvidia e de outras empresas, da Oracle também, com as suas ações despencando, representa, segundo ele, apenas o começo do que está por vir. O tombo aconteceu por conta da DeepSeek. Segundo o autor do livro A Lógica do Cisne Negro, né, em entrevista concedida à Bloomberg News, as quedas podem ser 2 ou até 3 vezes maiores do que o recuo de 17,5% dos papéis da Nvidia na segunda-feira. O movimento resultou em perdas bilionárias no mercado dos Estados Unidos, principalmente lá na Nasdaq, né? O Edu fez um vídeo sobre isso, esse vídeo, aliás, está lá nas redes sociais do ICL e na rede social
do Edu, mostrando que o Nassim Taleb, que é um cara que presta atenção nessas coisas, também está preocupado. Ele falou, olha, eu não sei se esse negócio para por aí, né? Nessas guerras todas que a gente vê aí, que são travadas de várias maneiras, isso é parte também desses confrontos que são disputados nessa arena econômica, né? Então está com mau pressentimento aí o Nassim Taleb para os próximos tempos. Bancos poderão usar o e-social para oferecer consignado a empregados CLT. O governo federal vai apresentar uma proposta legislativa para expandir a oferta de crédito consignado a 42 milhões de trabalhadores brasileiros que têm carteira assinada no Brasil e têm dificuldade para ter acesso ao crédito. A ideia é criar uma plataforma que permita aos bancos e instituições financeiras acessarem diretamente o perfil de crédito da pessoa que tem carteira assinada por meio do e-social, o sistema eletrônico obrigatório que unifica as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de empregadores e empregados de todo o país. O crédito consignado é um empréstimo que tem as parcelas descontadas diretamente do salário. A legislação que trata do consignado já permite que trabalhadores com carteira assinada possam ter acesso a esse tipo de empréstimo descontado do salário, mas ele requer a assinatura de convênios entre empresas e bancos, o que na prática dificulta que pequenas e médias empresas e muitas grandes também possam aderir ao modelo em larga escala. Quem é funcionário público ou aposentado sabe como isso funciona, ou pensionista, né? Você pode pegar empréstimo muitas vezes nessas financeiras de porta de calçada. Você vai lá, pega um empréstimo com um juro muitas vezes absurdo. Esse empréstimo depois é descontado diretamente no seu... Tá dando um problema aqui, né? Diminuir o computador. Vamos seguir, vamos ver se segue. Você pode pegar o seu empréstimo e depois é descontado diretamente na fonte, né? Então, isso em tese faz com que o juro fique mais baixo, porque a financeira ou o banco tem certeza de que vão receber. Não vai ter calote, porque você não precisa tomar a decisão de pagar a prestação do empréstimo. Isso é descontado diretamente da sua pensão, da sua aposentadoria ou do seu salário em caso de funcionários públicos. Nesse caso aqui, o governo quer estender para quem é carteira assinada na iniciativa privada, que são mais de 40 milhões de pessoas. Ou seja, você tem carteira assinada numa empresa privada, você poderia ir para um banco ou para uma financeira que aderirem a esse programa, pegar empréstimo e esse empréstimo vai ser descontado direto do seu salário lá na fonte. Como já tem os descontos hoje de INSS, de imposto de renda, de não sei o quê, aconteceria mais um desconto ali. Eu não sei, sabe? Eu acho meio perigoso esse negócio. Vocês tomem cuidado em ficar pegando esse dinheiro fácil aí. Dinheiro na mão, né? Dinheiro rápido. Dinheiro na mão. Eu fico lembrando da Fininvest, que patrocinava o programa do Faustão lá, que era do Berlusconi, sabia? A Fininvest. Quem disse que não dá, a Fininvest dá. Vê como gruda essas coisas, né? Era do Silvio Berlusconi. Então, cara, essa galera faz dinheiro assim, entendeu? Você vai pegar dinheiro a juro e vai ficar apertado, não vai salvar o seu dia. Eventualmente, se você está com um monte de dívida em outros lugares e o juro é maior do que o juro que você pagar para pegar esse empréstimo, faz sentido. Agora, senta e faz conta, tá? Não é dinheiro mágico. E você vai ficar endividado, se isso aqui passar, com o seu salário, lá na fonte. Não tem nem a possibilidade de 1 mês, 2, 3, não pagar a prestação e depois dar seus pulos aí e conseguir pagar depois. Nem vem para sua conta o dinheiro. TRE julga pedido de cassação do mandato de Cláudio Castro. Hoje, o julgamento ocorre em razão de um suposto gasto eleitoral irregular na campanha de 2022. Então, aí, ó, governador do Rio de Janeiro. Será que teremos mais um cassado, né, no bingo aí dos cassados do Rio de Janeiro? Lula avisa a petistas que Gleisi será ministra da Secretaria-Geral. O PSD de Gilberto Kassab resiste ao desenho da reforma ministerial sugerida pela cúpula da Câmara dos Deputados. A gente já informou ontem, né, que a Gleisi já estava em conversas com o Lula para ser ministra. Vai cuidar da Secretaria-Geral da Presidência da República, que faz articulação política junto aos movimentos sociais, né? Essa notícia de hoje foi publicada pela Folha Press, a gente republica aqui no iclnoticias.com.br. Então tudo indica que a Gleisi vai para o governo. Vai ter uma eleição no PT esse ano, em junho, para a presidência do PT. Então a Gleisi deixaria a presidência do PT. Alguém temporariamente assumiria a presidência, já olhando para a eleição de junho. O Lula pretende fazer uma reforma ministerial, vai ter uma dança das cadeiras ali. Vários partidos que apoiam o governo podem perder ministérios, outros podem ganhar. O Kassab já deu uma esperneada ontem,
e jogou no ventilador para ver para onde que vai soprar o vento, e a depender de onde vai soprar ele vai atrás, muito hábil nisso, né? Fez uma crítica ontem, que muita gente entendeu como uma crítica ao Haddad, não foi assim que eu entendi não, né? Ele falou, o Kassab falou, Haddad é ministro fraco, né? Mas se você vai ver o que ele falou que o Haddad é um ministro fraco porque não tem apoio do PT e de parte do governo. Então é uma crítica muito mais ao governo do que o Haddad, né? Fraco porque não tem apoio, não fraco porque fraco em si. Então fez essa crítica ontem o Kassab, vai tentar se dar bem na dança das cadeiras aí, vai tentar conseguir mais poder na esplanada, porque já está de olho em 26, alimentando aí as suas bases, os seus candidatos. Fala-se que vai lançar o Ratinho Júnior, né, para ver como é que vai, ver se faz sentido. De repente faz uma pré-campanha e se a coisa não andar muito bem nas pesquisas, aí direciona ele para o Senado, né? Vai tentar fazer seu mexe, o Kassab. Pode ser um eventual vice, né? Pode ser vice do Tarcísio numa disputa aí para o governo de São Paulo, pode ser vice do Tarcísio numa disputa para a presidência de 26, pode, por que não, ser vice do Lula em uma determinada costura política, né? Pode estar em qualquer lugar aí o Kassab. O nosso computador está maluco hoje, né, Jimmy? Está piscando sem parar, né? Relação do governo Lula com o PSD de Kassab estremece em meio à reforma ministerial. Então aqui essa matéria da Folha traz um pouco dessas informações que eu acabei de falar agora aqui. Relator ameaça não votar orçamento de 25 se não tiver acordo para emendas. Agora, sábado, tem a eleição para a Câmara. Tem uma sensação, o ar está meio parado em Brasília, assim, sabe? Tem uma certa sensação de alívio pela saída do Lira, mas ao mesmo tempo, o Lira sendo quem é, e tendo feito muitas barbaridades que fez, muitos projetos que o governo precisava passar, passaram lá, né? Reforma tributária passou, né? Que era a principal pauta do Haddad, desde o começo do governo. Então, muita coisa passou, não teve trancamento absoluto de pautas. Agora parece que as coisas vão melhorar com o Hugo Mota. Eu não sei. Eu tenho falado com muitas pessoas que acham que a coisa vai ser pior. Pior que o Lira, né? Pior que o Lira em termos de imagem, o Lira, aquela imagem assim, né, de poderoso chefão, vendendo boi a não sei quantos milhões, e kit robótica, não sei o quê. Não desse lado, não por esse lado. Agora esse ano é um ano para tentar entender como vai ser a eleição de 26. Para quem o Hugo Mota vai operar esse barco lá dentro? Para quem? Hoje a imprensa trouxe algumas informações importantes. Mota se alia à filha de Eduardo Cunha e sinaliza apoio a projeto que amplia o número de deputados na Câmara. A filha do Eduardo Cunha, deputada, eleita, e desde o ano passado, aliás, desde o ano retrasado agora, a gente fala aqui neste programa que o gabinete dela é usado por ela para que o Eduardo Cunha possa despachar. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. O Guilherme Amado, nosso colega, também já trouxe essa informação. E o Mota é um aliado do Cunha de longa data. Não é de agora, não. Conversas entre os dois para aprovar coisa, isso e aquilo, mesmo depois que o Cunha já não estava mais na Câmara, apareceram inclusive em grampos da Lava Jato, na época. Depois que a Lava Jato usou o Cunha para fazer o serviço sujo, para derrubar a Dilma, a Lava Jato foi prender o Cunha, vocês lembram dessa história, né? E aí vazou um monte de coisa na época lá, e mostrava o Hugo Mota operando para o Cunha dentro da Câmara. E agora, hoje, temos essa notícia lá no Globo. Às vésperas da eleição da presidência, o deputado Hugo Mota se engajou em uma articulação iniciada pela deputada Dani Cunha. Leia-se Eduardo Cunha. Tá, gente? É importante isso aqui, ó. Isso aqui é Eduardo Cunha, que não está na Câmara, mas está trabalhando. Que pode ampliar o número de parlamentares da casa. Em um jantar com a bancada do Rio na terça-feira, Mota sinalizou apoio a um projeto da deputada, filha do Cunha, o Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, só que hoje ele é dirigente do Republicanos no Rio, o Eduardo Mota. O Mota é do Republicanos, tá? O Cunha é dirigente do Republicanos hoje, no Rio de Janeiro.
para estabelecer que o número atual de 513 deputados passe a ser o mínimo. A mobilização ocorre em meio à pressão do Supremo Tribunal Federal para que a Câmara refaça a divisão de cadeiras por estado de acordo com a variação populacional, o que pode levar estados como Rio de Janeiro e Paraíba a perderem deputados. Tem um cálculo feito aqui, o Rio de Janeiro saltaria de 46 deputados para 42. Então já está articulando aí o Mota com a filha do Cunha. Essa notícia sobre a Lava Jato foi publicada pela Folha hoje. Isso aqui já é antigo, já é sabido. A Folha trouxe de novo essas conversas, né? Mota assinava pedidos de Cunha na Câmara em ação combinada. Então não é uma coisa de agora. Não é uma coisa de agora. A ver o que acontece a partir de segunda-feira. Tem muita gente apostando que a coisa vai ficar feia. Tem um ar meio de alívio, né? Porque também o PT está apoiando o Mota, então imagina-se ali que vai ter uma conversa, aquela coisa toda. Vamos lembrar que o PT também apoiou o Lira, gente, para a Câmara. Tá? Dentro daquela ideia que o PT não tem voto suficiente para fazer nada, que precisa do centrão, que precisa compor. Tudo certo, essa é a explicação. Mas na vida real a gente viu o que aconteceu. Não foi muito fácil passar esses anos de Lira. A ver como serão esses anos de Cunha, quer dizer, Mota, né? A ver como vai ser. Sábado agora tem a eleição. Segunda-feira volta os trabalhos legislativos. Vamos ver os primeiros dias para ver que tipo de projeto e discussão que vai ser colocada na casa para a gente entender como é que a coisa vai funcionar daqui para frente até a eleição de 26. Tá bom? Muito bem, o programa está acabando. Não esqueça de fazer a sua inscrição lá para o Mapa da Mina. Vá para despertacl.com.br. Hoje o nosso evento anual para você entender de fato o que é que vai acontecer no Brasil e no mundo esse ano pela chave de leitura da economia, mas isso, claro, a economia transborda para a política também, para a gente estar bem ligado em como é que se darão as coisas daqui para frente, tá bom? Começa às 8 horas da noite, ao vivo, horário de Brasília. Não esqueça, o QR Code está na tela e você pode fazer a inscrição também pelo despertacl.com.br. Nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Muito obrigado, um beijo e tchau. É hoje, 30 de janeiro, o dia do nosso evento de finanças, economia e mercados mais importante do ano. O Mapa da Mina. Vai acontecer às 8 horas da noite, ele é gratuito e se você já está inscrito, 1 hora antes do evento vai chegar no e-mail que você se inscreveu e no grupo de WhatsApp que você está fazendo parte também, o link para você poder participar. Também é importante você saber que é um evento que não tem replay, então de noite coloca ali na agenda porque vai valer a pena tudo que você vai aprender de uma maneira muito simples e fácil. À noite a gente se vê.